Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão de julgamento do dia 22 de setembro de 2020, na parte da tarde. Primeiro processo, uma preferência, um pedido de o item 160 da pauta Fischer S.A., de relatoria da conselheira Cíntia. Eu peço ao apoio para convidar o patrono, o doutor Rodrigo Fernandes de Melo Clemente, a ingressar na sala. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Rodrigo. Boa tarde. Bem-vindo à nossa turma julgadora. Doutor Rodrigo é meu xará duas vezes, né? Rodrigo e Fernandes ainda. Um belo nome e um belo sobrenome também. Bem-vindo. Eu passo a palavra para a conselheira Cíntia, que vai fazer a leitura do relatório, e depois eu dou a palavra para o patrono. Cíntia? Trata de recurso voluntário interposto contra acordo proferido pela 16ª turma da DRJ de Rio de Janeiro, que por unanimidade de votos julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado, conforme ementa que abaixo reproduzo. Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório da decisão recorrida. Eu peço licença porque eu vou retratar o relatório no voto, eu vou ler apenas a questão controvertida que será julgada. Trato o presente processo de pedido de restituição apresentado pelo contribuinte, assim identificado, que em 7/6/2005 apresentou o pedido de restituição relativo ao pagamento de indevidos de COFINS efetuados sobre receitas acrescidas pela Lei 9.718/98 na base de cálculo da contribuição, sem suporte na Constituição. O Constituinte informa ainda que o pedido tem o objetivo de evitar a decadência dos recolhimentos de COFINS sobre tal acréscimo, uma vez que a partir de 9/6/2005, com a entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, o prazo para restituição passará de 10 para 5 anos, conforme decisão do STJ no RESP 327043. Aqui foram reproduzidos os argumentos apresentados em manifestação de inconformidade, tá? Após julgamento, a contribuinte foi intimada da decisão pela via postal, em data de 23/12/2014, conforme aviso de recebimento, e apresentou recurso voluntário em data de 21/1/2015, pelo qual pediu a reforma da decisão recorrida e o reconhecimento ao direito à restituição de COFINS indevidamente recolhida entre 10/3/99 e 15/5/2000, em razão da ocorrência da prescrição. Em razão da não ocorrência da prescrição. Em razão de recurso, a defesa argumentou que está pacificado em julgamento ao RE 566621, que, para os pedidos de restituição, ações ajuizadas até 9/6/2005, aplica-se o prazo de 10 anos, tese do 5+5, ao contar do pagamento indevido. É o relatório. Bom, boa tarde. Rodrigo, 14 horas e 28 minutos, o senhor tem a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, ilustríssima conselheira relatora e demais conselheiros. Bom, prometo ser breve, tendo em vista que a presente discussão não guarda maiores controvérsias e se encontra sedimentada por meio de súmula em favor do recorrente. Como muito bem relatado pela ilustríssima conselheira relatora, o contribuinte apresentou um pedido de restituição no dia 7 de junho
de 2005, referente a fatos geradores ocorridos entre 99 e 2000. A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade sob o fundamento de que o contribuinte não respeitou o prazo prescricional de 5 anos previsto no artigo 168 e que o precedente do Supremo Tribunal Federal, proferido por meio de repercussão geral, seria inaplicável ao caso, considerando que foi feito um pedido administrativo, ou seja, a DRJ entendeu que os pedidos de restituição formulados até o dia 9 de junho de 2005 só teriam atenção do prazo de 10 anos se feitos na via judicial. Porém, essa questão já está superada por meio da súmula número 91 do CARF, tendo em vista que esse conselho, após se deparar com inúmeras controvérsias tratando do mesmo tema, resolveu, por vez de afastar essa premissa da DRJ e fixar o entendimento, não fazendo distinção se o pedido foi feito na via administrativa ou pela via judicial. Peço vênia para brevemente ler a referida súmula, que diz exatamente o seguinte: ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos contado do fato gerador. Ou seja, repita-se que o pedido de restituição foi formulado no dia 7 de junho de 2005 e se refere a fatos geradores ocorridos entre 99 e 2000. Logo, não há qualquer dúvida de que deve ser reformada a decisão da DRJ e ser reconhecido o direito à repetição dos valores pagos indevidamente pela recorrente. Então, com base nessa premissa, pela aplicação da súmula 91, a recorrente espera e confia que será dado provimento ao seu recurso voluntário. Obrigado. Obrigado, doutor. Cinti traz súmula, então fácil, ainda bem. Tem a palavra. Bom, eu vou ler aqui o principal rapidamente, tá? Por conta da sustentação do patrono, que já supriu, inclusive, a fundamentação. O pedido foi indeferido através do despacho, considerando a prescrição de 5 anos do direito de pedir a restituição, conforme dispõe o artigo 651 e o 861 do CTN, bem como por considerar a impossibilidade de análise sobre a inconstitucionalidade de lei por falta de competência legal à autoridade administrativa. A DRJ manteve o entendimento por entender que o direito de pleitear restituição de tributos pagos indevidamente ou em valor maior que o devido decai em 5 anos, contados da data da extinção do crédito tributário. E no caso de tributos e contribuições sujeitos ao lançamento por homologação, considera-se extinto o crédito tributário com pagamento antecipado. E a DRJ também aplicou o item 1, número 5 do anexo, da nota da PGFN CRJ 1114/2012, que considerou que a decisão proferida pelo STF em julgamento ao RE 566621 se aplica apenas a ações judiciais. E recurso voluntário, a defesa pede a aplicação da tese do 5+5. Assiste razão à recorrente. Ocorre que para os pedidos de restituição formulados anteriormente à Lei Complementar 118/2005 não se aplica o prazo quinquenal, mas sim o prazo decenal. Aqui eu estou citando o julgamento, né, do RE 566621, transcrevendo a ementa, tá? E também estou mencionando aqui que, no mesmo sentido, o STJ já decidiu através do RESP 1002932 São Paulo, julgado em sede de repercussão geral. E aqui eu estou aplicando a súmula CARF número 1. Portanto, uma vez que o pedido de restituição foi protocolado em data de 7/6/2005, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei Complementar 118, deve ser reformada a decisão com o provimento do recurso. Por fim... Desculpa, achei que você tinha terminado. Por fim, por considerar a decadência do direito pleiteado, a DRJ não apreciou o questionamento trazido em manifestação de inconformidade referente à inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718, que ampliou a base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS, ao prescrever que nela fosse considerada a totalidade das receitas oferidas pela pessoa jurídica, e não o seu faturamento.
Tal matéria igualmente não foi trazida pela contribuinte em razão de recurso voluntário, motivo pelo qual deixo de analisar o fundamento de mérito. Todavia, afastado o fundamento da decisão recorrida quanto ao prazo a ser considerado para análise do pedido de restituição, deverá ser apurado pela unidade de origem a certeza e liquidez do crédito pleiteado no litígio. Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer o prazo prescricional de 10 anos, contados do fato gerador, nos termos da súmula CARF 91, bem como para que, afastados os fundamentos do despacho decisório, seja proferida nova decisão para análise da liquidez e certeza do crédito objeto desse processo. Ok, obrigado. Thaís, você gostaria de falar alguma coisa? É porque eu achei que quando o patrono tinha sustentado, ele tinha falado 17 de junho, é 7 de junho mesmo. 7. Nossa, mas foi na boca, hein, porque é do dia 9 de junho. A partir, depois de 9 de junho, é 5 anos, é isso, né? Exatamente. Tá. O argumento trazido pela defesa foi justamente esse, que estava apresentando para antes que entrasse em vigor. Tá. Então, e tá. daí eu fiquei em dúvida com relação às datas só, porque é de 2005 o pedido, né? Isso, deixa eu ver aqui no relatório. Então, seria de 95. Ah, tá certo, é 99 para frente os fatos geradores, né? O período que ele pede é 99 a 2000. Então tá certo. Ok? Então, conselheiro Pedro. Acompanho a relatora, presidente. Ok. Renan. Com a relatora. Renata. Com a relatora. Marcos. Então, é que pelo que eu vi ali no despacho decisório, né, ele entrou no mérito da inconstitucionalidade, né, da 9.718, né, falece competência analisar a inconstitucionalidade, né. Então, o despacho decisório não se restringiu à decadência, né, ele analisou a inconstitucionalidade. E a DRJ, por sua vez, parou na decadência, né. Então, seria o caso de devolver a DRJ para analisar o mérito, e não a delegacia de origem. Desculpa, qual que foi o fundamento do despacho? Foi que falece competência analisar a inconstitucionalidade da 9.718, não foi só em relação à decadência, né? Entendi. Eu acho que deveria voltar para a DRJ para analisar o mérito. É que, na verdade, ele analisou apenas a questão da inconstitucionalidade, ele não adentrou ao mérito, ele só se julgou incompetente para análise do mérito, uma vez que era tema que tratava sobre inconstitucionalidade. Então, eu considero que ele não enfrentou o mérito, ele apenas colocou essa prejudicial. Eu entendo que enfrentou. Se você afastar só a decadência e voltar para a delegacia de origem, afastar a decadência vai se manter a questão da inconstitucionalidade do 9.718. Né? Na verdade, ele vai ter que aplicar, né? Eu não estou conseguindo abrir o e-processo aqui. Marcos, não é desses casos que ele fala, tá decaído, e além disso, eu não tô aqui para falar de inconstitucionalidade? Então, porque daí ele falou da inconstitucionalidade um pouco como o obter dictum, assim, porque o argumento anterior, que é o pressuposto da decadência, ele já mata a coisa. Ó, seu direito de pedir a restituição está decaído. É que pela ementa que ele colocou no despacho decisório ali, como que tá? A questão maior da fundamentação foi a inconstitucionalidade do 9.718. Entendi. Eu não estou conseguindo abrir aqui o e-processo. Ele se julgou incompetente. Mas ninguém apreciou a certeza e liquidez do crédito. É isso que você está definindo. Ainda que se aprecie lá na DRJ, o que vai ser essa posição? Volta para a DRJ vai mandar para incompetente. Pode baixar em diligência. Pois é, mas aí você vai estar entrando na questão de mérito, que é a inconstitucionalidade. Se voltar para a delegacia de origem, afastou a decadência, ela vai manter o entendimento em relação à inconstitucionalidade. Ela não vai poder apurar a liquidez e certeza se ela tem entendimento que você não pode aplicar a inconstitucionalidade. Só se alterar o entendimento, né? Eu posso ler aqui a ementa do despacho decisório? Falece competência à autoridade administrativa de se manifestar acerca da inconstitucionalidade de dispositivos legais por ser matéria de exclusiva competência do Poder Judiciário.
atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, devendo a legislação tributária ser aplicada em todos os seus termos, sob pena de responsabilidade funcional. Aí, o que ele colocou aqui foi a questão da prescrição, né? E com relação ao alargamento da base de cálculo, ele se julgou incompetente. Então, ele não entrou, não falou nada, e eu entendo que ele colocou como esse óbice, então ele também não analisou. Por isso que eu entendo que ele deve proferir novo despacho. Acho correto. Então, Marcos, você mantém o seu entendimento, você entende que seria anular a decisão recorrida. Isso. Eu vou divergir nesse sentido. Perfeito. Depois do Marcos, é a Sabrina. Oi, Sabrina. Eu vou acompanhar a relatora. Ok, Thaís. Eu vou acompanhar a relatora também, presidente. Às vezes foi super pertinente o que o Marcos colocou, para não ser assim, né, para o processo conseguir andar bem daqui para frente, né, ao invés de ficar se repetindo atos aí eventualmente necessários. Talvez seria bacana colocar no voto, Cíntia, daí ver o que você acha que você estudou melhor o caso, ser relatora, que a decadência é um pressuposto lógico de tudo, né, então que você está se restringindo à decadência por conta disso, né, não sei se adianta também. Eu fiz uma observação no final, que eu não entrei no mérito, né, uma vez que não foi abordado nem em recurso, mas que a DRF, no caso, tem que apurar a liquidez e certeza, né, então, independente. É que pode acontecer o que o Marcos falou assim, não acho que é inconstitucional, então toca, né, mas tudo bem, aos do ofício. Eu acompanho a relatora, presidente. Ok, eu também acompanho a relatora, então acordo os membros do colegiado por maioria de votos em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer... Parcial, tá, Cíntia? Coloca no seu final, porque você está... tá. Ao recurso voluntário para reconhecer o prazo prescricional de 10 anos contados do fato gerador, bem como para que, afastados dos fundamentos do despacho decisório, seja proferida nova decisão após análise da liquidez e certeza do crédito objeto desse processo. Vencido o conselheiro Marcos Antônio Borges, que entendia pela nulidade do acordo recorrido. Sustentação oral, o patrono do contribuinte, Dr. Rodrigo Fernandes de Melo Clemente, OAB Rio 201-299. É isso mesmo, né, Marcos? Rodrigo, eu entendo que é total, porque o fundamento do recurso é só o prazo prescricional. Eu também. Ele não fez nada. Não quer dizer que está dando crédito. Não, mas ele não falou lá, no pedido dele não tem... O pedido dele é só para reconhecer a decadência, não está pedindo crédito, não está pedindo... No recurso voluntário só. O pedido dele meu crédito meu direito à restituição não está decaído. E foi isso que a gente reconheceu, que o direito à restituição não está decaído. Só isso, nem nos pedidos lá no final, é só isso. Eu vou ler o pedido final. Eu vou ler aqui o pedido final. Ante o exposto, a recorrente requer a reforma da decisão recorrida, reconhecendo o seu direito à restituição indevidamente recolhida entre... Eu não estou reconhecendo. Em razão da não ocorrência de prescrição. Eu não estou reconhecendo o direito. É verdade. Pode ficar aí uma dúvida até mesmo para embargos, né? Isso, exatamente. Então, vou colocar parcial. Provimento parcial por maioria. Obrigado, doutor Rodrigo. Obrigado a todos, boa tarde. Boa tarde. Vamos seguir, gente, a pauta de hoje, e depois de hoje à tarde, depois a gente volta na manhã. Só apregoar, que eu não apregoei no final da manhã, os itens 137 e 138 da pauta Bahia, Speciale, de relatoria do Silvio Renan, foi retirado de pauta. Vou olhar aqui se é pedido de quem. Só um instante. Retirado de pauta por solicitação do patrono contribuinte. Então, 137 e 138. O 143, Luiz Dreyfus, de relatoria do Silvio Renan, retirado de pauta também por solicitação do patrono contribuinte. E o 146, LF Tel, de relatoria da conselheira Renata, também retirado de pauta por solicitação do patrono contribuinte. Então, ainda está pendente de julgamento os processos da manhã, os itens 139, 140, 141, 142, 144, 145 e 147. Se não der para a gente julgar hoje, amanhã ou na quinta-feira a gente vai enfrentar esses processos. Vamos dar sequência à pauta normal da tarde. Então, próximo processo, 148, Tecnometal Engenharia, de relatoria da conselheira Renata. Você tem a palavra, Renata.
Como eu achei que a gente fosse usar aqui a fábrica de laticínios primeiro, dá só um Não, minutinho. vamos seguir a pauta porque nós atrasamos, depois a gente volta no atrasado. No idiota. Ok? É só Vamos seguir a pauta de hoje. Então, vamos à tecnometragem. Bom, o relatório é bem curtinho e eu trato dele ao longo do voto, como eu costumo fazer. Então, peço licença ao presidente, permissão para ir direto ao voto. Então, o recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento. Trata-se de pedido de compensação, formulário transmitido dia 24 de maio de 2012, visando aproveitamento de crédito de COFINS decorrente de pagamento indevido ao maior, realizado na competência de dezembro de 2011. E em 3 de janeiro de 2013, mediante despacho decisório de folha 62, a compensação não foi homologada. Tendo em vista que, a partir das características da data discriminada na PEDECOM, o valor do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido já teria sido utilizado para a quitação de outros débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação com débitos informados no pedido de compensação. A DRJ manteve o despacho decisório por entender que, na data da transmissão da DECOM, a recorrente não era detentora do crédito pleiteado, motivo pelo qual não faz jus à restituição pleiteada. Apesar de reconhecer que a DCTF retificadora foi transmitida antes do despacho decisório, ponderou que não havia crédito a compensar, tendo em vista as informações contidas na DACOM originária, que não foi retificada. A recorrente aduz que promoveu o pagamento da COFINS referente à competência de dezembro de 2011, no valor de R$ 145.690,11, em 25 de janeiro de 2012, e, na sequência, transmitiu a DCTF, declarando e comprovando o pagamento da referida contribuição. Posteriormente, aferiu que houve o recolhimento indevido e transmitiu a DECOMP em 24 de 5 de 2012, visando a compensar tal crédito com débitos próprios. Na mesma data, dia 25 de maio de 2012, transmitiu a competente DCTF retificadora, conforme folha 150 a 166, porém, por descuido, não realizou a retificação da DACOM correspondente. Todavia, mesmo antes da decisão recorrida ser prolatada, efetuou a retificação da DACOM em 17 de 3 de 2014, conforme folha 128 a 148. Colaciona o seu recurso ainda planilhas que comprovam a apuração da COFINS no período em discussão. No mérito, assiste razão a recorrente, vejamos. É fato incontroverso que a contribuinte apresentou a DECOMP e, na mesma data, retificou a DCTF relativa à competência de dezembro de 2011, sem, no entanto, retificar a DACOM correspondente. Para a DRJ, a tal circunstância fez com que o pagamento continuasse atrelado à quitação do débito originário, inviabilizando a homologação da compensação. Contudo, o único ponto controverso foi solucionado pelo contribuinte antes mesmo da decisão de primeira instância ser pronunciada em retificação à DACOM em 17 de 3 de 2014. Nesse ponto, importante destacar uma peculiaridade deste processo, que o distingue dos demais processos, no tocante à matéria à hora de discussão. Normalmente, o procedimento de análise e declaração de compensação, quando o despacho decisório eletrônico, é realizado o confronto de informações do pedido com os dados informados de DCTF, original ou retificadora, existente nos sistemas da Receita Federal do Brasil ao longo da emissão do despacho decisório. Os dados da DACOM comumente não são considerados, ou seja, são desconsiderados. No presente processo, ocorre o inverso. A DCTF retificadora foi apresentada dentro do tempo esperado a comprovar os créditos informados em DECOMP, porém, quando do despacho decisório foram considerados os dados informados em DACOM original, que até então não teria sido retificado. Pois bem, diante dos fatos inquestionáveis, é razoável, ainda que pouco provável, que o pedido da recorrente não fosse homologado. Por outro lado, também não é razoável que seu pedido não seja reavaliado, ainda que o DACOM tenha sido retificado após a decisão do despacho decisório. Em situações como esta, entendo que o contribuinte, por força do princípio da verdade material, possui o direito a ter o seu pedido de compensação reanalisado. Outro sim, entende consignar que o crédito tributário da contribuinte e o seu direito à restituição ou compensação não nascem com a apresentação de qualquer informação ou declaração, mas sim com o pagamento indevido ao maior. Assim, a apresentação de DCTF da retificadora não são requisitos imprescindíveis à homologação da compensação, desde que a certeza e liquidez do indébito tributário estejam comprovados por outros meios nos autos do processo administrativo.
Nesse sentido, é o parecer número 2 de 2015, que trata da possibilidade de retificação de DCTF, mesmo após o despacho decisório. Aí eu colaciono aqui, que dispensa a leitura, que já é desconhecimento de todos, a ementa de tal desse parecer COSIT número 2 de 2015. Situações como esta ocorrem reiteradas vezes no dia a dia empresarial, diante das inúmeras obrigações acessórias a que o contribuinte é submetido. É certo que erros ocorrem e que por isso, eventual direito de crédito não será apreciado, ou não é por isso que não será reconhecido ou apreciado. Assim, ciente de tais ocorrências e visando uniformizar o entendimento, a Receita Federal emitiu tal parecer, entendendo que seria possível a demonstração da existência do crédito passivo de compensação mediante a apresentação de DCTF retificador, ainda que posterior ao despacho decisório, caso em que a DRJ poderia baixar os autos em diligência à DRE. Quanto à DACOM, entende consignar que o raciocínio é exatamente o mesmo, conforme se extrai de norma contida no artigo 10, parágrafo 1º da Instrução Normativa 1015 de 2010, vigente à época dos fatos geradores. Então, eu faço aqui a colação de tal dispositivo. No presente caso, verifica-se que a DCTF foi retificada antes do despacho decisório. E o fato da DACOM ter sido retificada a posteriori, em conformidade com a realidade da contribuinte, não impossibilita a sua análise pela DRF ou DRJ. Assim, a contribuinte também junta aos autos uma planilha de cálculo da contribuição do período DCTF original e retificadora, anteriores ao despacho decisório e a DACOM retificadora, transmitidos todas antes da decisão recorrida. Nesse sentido, em respeito ao princípio da verdade material, contraditória e ampla defesa, a recorrente merece uma nova análise pela unidade de origem contra o seu crédito pleiteado. Ademais, não cabe ao CARF suprir deficiência probatória. As autoridades administrativas não poderiam deixar de analisar a materialidade de débito e crédito em compensação, sob pena de nulidade. Diante do exposto, voto por dar parcial provimento a recurso voluntário para que seja cancelado o despacho decisório e seja proferido um novo despacho para analisar a liquidez e certeza do crédito considerado em DCTF da Retificadores relativos à competência de dezembro de 2011. É como voto, presidente. Ok, obrigado, Renato. Aberto os debates. Qual o motivo do pagamento maior, Renata? Sabe? O motivo? Eu não fui a fundo. Realmente eu não sei o porquê. Até um erro mesmo de preenchimento de dar, até por esse valor maior, fizeram as justificações todas, só que realmente não fizeram nada contra. Não há comprovação sobre a apuração do tributo, comprovando que houve uma apuração errada mesmo. Não tem nada nos autos enfrentando esse mérito, não. Desculpa, eu acho só para ver se eu ajudo. Pedro, eu acho que, na verdade, esse processo é daqueles básicos que a gente faz, que a retificação da DCTF foi antes do despacho decisório. Então, na verdade, o despacho decisório ele se baseou no documento errado. Por isso que a gente recomeça. Cancela o despacho, faz outro, porque você fez com a DCTF errada. Se me permite também complementar, não é isso? É que é uma questão bem simples, mas que a Renata trouxe tanto o posicionamento dela que às vezes eu nem sei se eu acompanho integralmente ou pelas conclusões, mas na emenda que ela trouxe da DRJ tem lá, pagamento indevido vinculado a débito compensado em DCTF. Então, o motivo do indeferimento é que o pagamento estava utilizado no débito da DCTF. Só que a DCTF que o Perdecomp utilizou como motivo ensejador do indeferimento era uma DCTF que, segundo consta em voto, era uma DCTF que não existia mais, né? Então existiria o vício na própria motivação da emissão do despacho decisório. O que eu entendi do voto, porque a Renata ela vai muito mais a fundo, ela vem falar do DACOM. O DACOM, para mim, desde sempre é dispensável, até a análise dele aqui. A questão, para mim, é o vício na motivação. Se a motivação do indeferimento é a vinculação do pagamento em DCTF, e a DCTF sequer existe mais, o ato tem que ser anulado, parcial provimento, aguardando nova decisão, que, segundo a Thaís, não existe mais, né? O
aguardando a nova decisão, né, Thaís? Não existe. Aquela caixinha, né? Eu tinha uma pasta dessa na DRF. Mas eu acho que é isso. Foi o que eu entendi, né? Porque as próprias INs falam que a DCTF retificadora substitui em tudo a antiga, né? Daí, então, por isso, o despacho, ele virou um sem sentido. Sim. Eu até achei interessante que, nesse caso, é exatamente o oposto do que a maioria da turma pensa, né? Nunca a DACOM é considerada, e nesse caso ela foi considerada apesar da DCTF ter sido retificada. Né? Normalmente, a DACOM é retificada e a DCTF não, motivo pelo qual vem o despacho decisório, não encontra a conta, o contribuinte retifica depois, às vezes não junta documento complementar, e por isso a turma entende que não seria possível. Esse caso foi exatamente essa diferença, por isso que eu pontuei isso no voto. Ok? Eu acho que eu acompanharia você, porque o motivo do despacho decisório não é a divergência da DCTF. O motivo do despacho decisório é a alocação do pagamento. Então, por isso que, para mim, o DACOM... Você está concordando com ela, Renan? Isso. Eu creio que não seja pelas conclusões, porque ela trouxe muita informação sobre o DACOM. Mas eu acho que a razão de decidir mesmo, tanto que é como tá o dispositivo e na ementa, é a questão da DCTF retificadora ser antes do despacho. Tá ótimo. Sim. Ok? Então, Pedro. Acompanha a relatora. Cíntia. Acompanha a relatora. Renan. Com a relatora. Marcos. Então, esse entendimento em relação à retificação do DCTF, né? Eu vejo isso em algumas turmas que eu já participei, né? Mas, realmente, para mim, independente da retificação, ele precisaria apresentar a documentação contábil, né? Então, para mim, aí está pegando a questão da carência probatória, né? Eu vou divergir por negar provimento. Ok. Sabrina? Então, neste caso, eu vou acompanhar a divergência e negamento, porque a DCTF, ela foi retificada no mesmo dia do pedido de compensação. E a motivação da DRJ foi essa divergência de informações por falta de retificação da DACOM, que para mim era isso, mas também por falta de elementos, por falta, né, com documentos contábeis e fiscais para mostrar, para sanar aquela divergência entre DACOM e DCTF. Então eu nego o provimento. Ok. Sabrina, Thaís? Presidente, eu acompanho a relatora. Para mim, processualmente, essa providência que tem que ser tomada agora. Os documentos contábeis, fiscais, vão ser apresentados nesses autos. Agora, quando o processo recomeçar, porque vai ser cancelado esse despacho decisório que tinha um problema de motivação, porque usou um documento que tem força de confissão de dívida, inclusive, que é uma DCTF equivocada. Então, vai ser cancelado o despacho. E a liquidez e certeza do crédito vai ser apurada agora pela DRF, e o processo vai recomeçar sem que o contribuinte perca a oportunidade de poder se contrapor ao que for falado. Se a gente simplesmente fala de falta de prova agora, o contribuinte nunca pôde se defender disso, porque ele estava até então se defendendo do problema de que a DCTF retificadora dele não estava sendo considerada. Tá? Então, processualmente, é essa marcha que a gente sempre tem adotado nesse tipo de processo. Por essas considerações, eu vou acompanhar integralmente a relatora. Ok, obrigado, Thaís. Eu também acompanho a relatora. Então, acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para que seja cancelado o despacho decisório e seja proferido novo despacho para analisar a liquidez e certeza do crédito, considerando a DCTF e da DACOM, retificadores relativa à competência de dezembro de 2011. Vencidos os conselheiros Marcos Antônio Borges e Sabrina Coutinho Barbosa. Ok? Renata, o item 152 é igual? É igual. É a mesma coisa. Então, podemos proclamar o mesmo resultado? Pode ser. Então, para o item 152, não sei por que eu coloquei eles separados. Mesma coisa. É o mesmo período, dezembro de 2011? Deixa eu só conferir o período. O resultado é dezembro de 2011, igualzinho. Igualzinho? Então, ótimo. Então, para o 152, o mesmo resultado, acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento, vencidos Marcos Borges e Sabrina. Ok. Matamos já mais um. Deixa eu ver agora o próximo.
Próximo é 149 América Banknote, da conselheira Cíntia. Obrigado, então, Renata. Cíntia, você tem a palavra para o 149. É uma resolução. Trata-se de recurso voluntário interposto contra um acórdão proferido pela 4ª turma da DRJ do Rio de Janeiro, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado. Eu peço licença para pular o relatório, porque eu vou transcrever, eu vou retratar os fatos no meu voto. Tá? A contribuinte foi intimada da decisão pela via postal em 12 de 9 de 2012, conforme aviso de recebimento, apresentando recurso voluntário em 15 de 10 de 2012, pelo qual pediu o provimento do recurso para a reforma do acórdão recorrido e homologação do PERDICOM, ou, sucessivamente, a conversão do processo em diligência para a realização de perícia contábil, que fez com os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade. Posso passar, presidente? Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento. Aí trata-se de pedido de compensação realizado através do PERDICOM na 8731, transmitido em 9 de 2 de 2004, referente a crédito no valor de R$ 39.175,99, originado do recolhimento efetuado a maior em 15 de 8 de 2003, sobre o período de apuração de 7 de 2003, com débito de COFINS, referente ao período de apuração de 2004, no valor de R$ 42.427,60. E através do despacho eletrônico, emitido em 18 de 7 de 2008, o DRF não homologou a compensação por concluir pela inexistência de crédito, uma vez que o pagamento feito em julho de 2013, os pagamentos teriam quitado o valor da COFINS, devido naquele mês na importância de R$ 922.820,29. Conforme relatado, a recorrente contesta a não homologação da compensação, argumentando em síntese que o valor devido da COFINS, referente ao mês 7 de 2003, foi recolhido em 15 de 2 de 2003 e declarado incorretamente pelo valor de R$ 922.820,29, uma vez que se baseou no período de apuração de abril de 2003, ao invés de considerar o período de apuração de julho de 2003, em que o valor correto para recolhimento seria R$ 833.644,30. Com isso, o pedido teve lastro no valor pago a maior de R$ 39.175,99, corrigido monetariamente pela taxa Selic, totalizando o valor de R$ 42.427,60. E não havia efetuado, em data anterior, a retificação da DCTF do terceiro trimestre de 2003, a qual deveria ter sido entregue até o dia 11 de 11 de 2003, gerando para a Receita Federal do Brasil uma divergência que a fez entender por indevida compensação. A DCTF retificadora foi enviada em 19 de 8 de 2008, informando o valor correto de R$ 883.644,30. E a DRJ de origem, ela não considerou não comprovada a alegação da contribuinte, com a seguinte conclusão. Aí, aqui eu vou pedir licença para, vou ler só o que está grifado, né? A DRJ, ela considerou que na DCTF original apresentada, ou seja, antes de proferido o despacho decisório, a contribuinte informou o valor apurado, né, de 922 mil, tá? E que esse teria sido quitado por 5 pagamentos efetuados em 15 de 8 de 2003. Em 19 de 8 de 2008, depois de cientificada, ela retificou a DCTF e na qual informou o valor apurado referente ao mês de 7 de 2003, o valor de R$ 833.644,30. E a documentação apresentada pelo impugnante, cópia da DCTF retificadora, não comprova qual seria o valor efetivamente devido da COFINS referente ao mês 7 de 2003. Para que fosse comprovado, a contribuinte deveria trazer aos autos planilha de apuração da COFINS referente ao mês 7 de 2003, onde constasse demonstrado o valor da contribuição que entende como devido, acompanhada da documentação contábil que pudesse lastrear as informações. Sem isso, não se pode apurar qual seria
o valor da contribuição devida. Nem tampouco afirmar se o valor recolhido a maior foi efetivamente devido. A manifestação de conformidade foi instruída com os seguintes documentos: DCTF original, DCTF retificadora, TER de compra e o DARF recolhido no valor de R$ 313.991,37. E também a peça de manifestação de inconformidade e respectivos documentos apresentados no PAF 2008-61. Já com recurso voluntário, foram apresentados os seguintes documentos: DARF recolhida no valor de 455, esses documentos adicionais, né, de 445,6008, né, os valores informados, livro razão do período de 1/7/2003 a 31/7/2003, demonstrativos de apuração do imposto sobre faturamento de abril e julho de 2003 e demonstrativo de apuração da COFINS do ano de 2003. E cabe observar que a decisão da unidade de origem, ora contestado, trata-se de despacho decisório eletrônico, o qual limita-se ao cotejamento entre dados declarados e pagamentos efetuados via DARF, sem qualquer análise individualizada. Todavia, diante da apresentação da retificação precedida pela contribuinte, apresentada com a peça de manifestação de inconformidade, bem como demais comprovações, deveria a DRJ de origem converter o julgamento em diligência para melhor apuração. No presente caso, há elementos que possibilitam a procedência do pleito, uma vez que a DCTF retificadora, mesmo formalizada após ciência do despacho decisório, não impede a compensação, desde que comprovado o direito creditório em homenagem à verdade material. Aqui eu estou falando sobre a aplicação do princípio da verdade no material. Estou trazendo aqui a Lei 9.784/99, que possibilita, né, a busca pela verdade material e a aplicação dos princípios da oficialidade, finalidade, razoabilidade, né, e eficiência. E estou citando o artigo 18 do Decreto 70.235, tá? Estou trazendo decisões do CARF e também desse colegiado com relação a essa aplicação da verdade material com relação à DCTF retificadora. Citando aqui um voto, inclusive, da conselheira Maria Aparecida, e diante dos documentos trazidos pela recorrente aos autos, entendo que deve haver averiguação da certeza e liquidez do crédito pela DRF, constatando os valores indicados no PER de compra como aqueles trazidos com a DCTF retificadora. Por tais razões, antes de proceder ao julgamento do processo, possibilitando a correta averiguação do direito creditório invocado pelo recorrente, propõe a conversão do julgamento em diligência para que sejam tomadas pela unidade de origem as seguintes providências: intimar o contribuinte para apresentar documentos complementares àqueles já trazidos aos autos, bem como providenciar laudo pericial contábil que julgar necessário para a comprovação do seu direito creditório pleiteado, analisar a documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, bem como outra que vier a ser apresentada, considerando a DCTF retificadora constante dos autos, e apurar a certeza, liquidez e consequente procedência do crédito indicado para compensação, elaborando um relatório conclusivo sobre as respectivas constatações, e intimar a recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência. Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retorne os autos para julgamento. É como voto. Ok, obrigado. Diligência proposta pela relatora. Alguma consideração? Você falou assim, de que ele juntou, então, planilha, né, livro razão, era só um pagamento? Oi? Era só um pagamento nesse caso? Isso, são esses pagamentos indicados aqui, né, e que ele havia... Oi? Não deu para você conferir, não, se estava correto esses cálculos e a diferença? Não, eu não fiz a conferência, uma vez que ele trouxe essa documentação, né, e uma vez que o despacho decisório não analisou, porque ele retificou somente após, então eu entendo que deve ser convertido em diligência para que a unidade de origem apure. Uhum. Ok. Tá? E a maioria dos documentos ele também trouxe com recurso voluntário. Isso. Mais alguma consideração? Então, Pedro, como vota? Eu vou acompanhar a relatora porque, por causa dessa juntada de planilhas e livro razão que o contribuinte fez na recurso voluntário. Ok. Renan? Com a relatora. Renato? Com a relatora. Marcos?
Então, nesse caso aí, né, o contribuinte aí se desincumbiu aí do encargo dele, né, apresentou a documentação contábil, no caso, razão e planilha, né, parece que a origem do direito creditório ali é bem singela, né, mas como o presidente já levantou essa questão do FUMOS, né, acho que nesse caso tem a fumaça aí, um indício aí, né, que proporcionaria converter em diligência. Né. Só os termos da diligência ali, né, que eu não faria nesses termos, né. Ela está colocando uma perícia contábil e apresentar outros documentos, né. Ah, não, e foi a própria parte que pediu a perícia contábil, por isso que eu mencionei esse termo, mas foi a parte que pediu um recurso voluntário para que seja feito. Mas aí, se ela quiser fazer perícia contábil, ela tem que apresentar por conta, né? Ela já colocou os quesitos ali, né, da perícia, nesse recurso voluntário? Não, ela mencionou, por isso que eu coloquei. Na verdade, geralmente a gente coloca aqui a apresentação dos documentos, né, para análise, mas como a parte mencionou pela oportunidade de converter o processo em diligência para realização de perícia contábil, então, eu entendo assim, se ela quiser apresentar uma perícia, né, junto que dê argumento, que dê os seus documentos, nada impede, né? A diligência é naqueles termos que a gente coloca, analisar os documentos que foram juntados e outros se entenderem necessários. Eu também entendo que seria mais interessante, Cíntia, para ele. Tudo bem, sem problema. Eu nunca consto laudo pericial nesse caso, mas foi o pedido da parte. Seria forte, né? Essa coisa simples, não é? Com cálculo, o auditor faz isso rapidinho. Intimar o contribuinte para apresentar documentos complementares àqueles já trazidos aos autos, que julgar necessário para a comprovação do seu direito pleiteado. Isso aí. Eu acompanho a relatora. Tá ótimo, obrigado. Sabrina? Acompanha a relatora. Thaís? Tá mudo? Perdão, acompanho. Eu também acompanho, então resolvem os membros do colegiado, foi por unanimidade, né? Unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso de diligência nos termos do voto da relatora. Ok, Cíntia, obrigado. Passamos para o próximo, que é o número 150 da pauta, Liber Conservação e Serviços Gerais, de relatoria... Meu. Da Cíntia também, então continua com a palavra, Cíntia. Só abrir aqui, só um minutinho. Esse processo eu estou aplicando o resultado da diligência. Foram feitas 3 conversões de julgamento em diligência e o conselheiro Valdir, ele exauriu toda a apuração. Vou pedir licença para fazer a leitura apenas do que eu destaquei em amarelo, porque o relatório é bem extenso. Eu busquei aqui o relatório da 3ª resolução, né, então já demonstra todo o processo. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão, proferido pela 2ª turma da DRJ em Recife, que por unanimidade de votos julgou procedente o lançamento e manteve o crédito exigido. Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório da resolução 3402-002-205, de folhas 613 a 625. Contra a empresa Liber Conservação e Serviços Gerais Limitada, foi formalizado o processo de lançamento de ofício da contribuição para o PIS e da COFINS, de acordo com as informações contidas no termo de descrição dos fatos e enquadramento legal, bem como do termo de verificação e encerramento de ação fiscal, que acompanha os autos de infração e foram apuradas irregularidades praticadas pela pessoa jurídica autuada em relação às contribuições referendadas nos períodos mencionados. E de acordo com as informações contidas no termo de descrição dos fatos que acompanham os autos, foram apuradas as seguintes irregularidades praticadas. PIS e COFINS, diferença apurada entre o valor escriturado e o valor declarado. Declarado pago durante o procedimento de verificações obrigatórias. Foram constatadas divergências entre os valores escriturados, conforme
demonstrado, né? E no termo de verificação e encerramento, consta a informação de que foi verificado que a empresa autuada, ela oferiu, nos períodos de fiscalização fiscalizados, receita de atividade submetida ao regime cumulativo e não cumulativo, e que o valor dos créditos sobre as compras efetuadas teriam que ser proporcionais à receita não cumulativa. No entanto, para efeito do cálculo do valor do crédito sobre as compras, a empresa utilizou o total das mesmas, não procedendo ao cálculo proporcional, o que foi efetuado pela fiscalização conforme demonstrados nas planilhas. Passando mais abaixo, nas folhas 3, os argumentos aduzidos pelo sujeito passivo, no entanto, não foram acolhidos pela primeira instância de julgamento, conforme a ementa que eu reproduzi, né, conforme a resolução. Em 8/4/2009, a recorrente tomou ciência do resultado do julgamento. Contra a decisão foi interposto recurso voluntário para reiterar os argumentos da peça impugnatória e acrescentando, em resumo, os seguintes pontos. 1. Alega nulidade do auto de infração por vício no procedimento fiscal, e também a base de cálculo foi majorada, a base de cálculo utilizada no lançamento, e a ilegalidade da multa imposta. Aí, passando ao final, na sequência do que eu deixei destacado, quando da análise do recurso voluntário, juntamente com os demonstrativos apresentados e anexados, preparado pela recorrente e também elaborado pelo fisco, verificou-se em alguns meses a presença da rubrica outras receitas, que compuseram a base de cálculo da contribuição e do PIS e da COFINS, em desacordo com o conceito de faturamento adotado pelo STF, ou seja, receita bruta das vendas mercadoria e serviço de qualquer natureza. Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios, constata-se que, no caso vertente, os documentos apresentados no curso da fiscalização, eles foram insuficientes para se apurar a correta composição da base de cálculo e eventuais pagamentos a maior. Então, inicialmente, né, foi convertido o julgamento em diligência, através da resolução 3402001025, para que a delegacia de origem procedesse às informações. Aqui ele pediu, né, o ajuste, que a unidade de origem ajustasse a base de cálculo da autuação com relação à inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 9.718. E, B, informar se houve ou não, na composição da base de cálculo da contribuição, a inclusão de receitas não operacionais ou de simples ganho de capital. E relatar outras informações que considerar relevante, objetivando esclarecer questionamentos aduzidos pela recorrente em seu recurso voluntário. Eu estou lendo tudo porque vai praticamente compor o meu voto, tá? Essas diligências ocorridas. Em cumprimento à resolução solicitada, foi elaborado o termo de diligência fiscal, e restou consignado no item 4, conclusões, a seguinte informação. Tá? Aqui ele apresentou cálculos, o conselheiro Valdir, ele transcreveu na resolução dele, aqui copiado. Aí eu chamo a atenção no destaque amarelo, em que pese os argumentos e documentos acostados nos autos, do exame de elementos comprobatórios anexados pela recorrente, em sua manifestação pós-realização da diligência, constata-se que, no caso vertente, resta dúvida para se apurar a correta composição da base de cálculo e eventuais pagamentos. Aí, novamente, foi convertido em diligência através da resolução 3402-001-410. E, nesse caso, foi para que a fiscalização informasse, tá? Se, com base nos documentos que foram anexados pela recorrente na resposta à diligência, se tem fundamento e se comprova as alegações de que a fiscalização não considerou os pagamentos realizados no ano de 2004 no valor de R$ 75.462,18, mediante lançamentos contábeis, compensação, nem crédito oriundos de retenção na fonte. E, enfim, na sequência, tá, foi cumprida a diligência, a última diligência foi cumprida as folhas 628 e 656, manifestação da parte as folhas 667, ratificando as informações constantes da manifestação de inconformidade de folhas 553 e 609, e os autos retornaram para o julgamento. É o relatório.
Conforme já analisado na resolução, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Todavia, eu conheço parcialmente o recurso, uma vez que o argumento de defesa sobre a inclusão indevida de ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, resultando em consequente alargamento, não foi aventado em peça de impugnação, o que incide em preclusão. Ademais, por ausência de contestação específica, tal argumento deixou de ser analisado pela DRJ de origem, afrontando o duplo grau de jurisdição a que está submetido do processo administrativo fiscal. E diante da flagrante inovação recursal, resta impossibilitado o conhecimento de tal matéria. Com relação aos demais argumentos preliminares e de mérito abaixo tratados, tomou conhecimento e passou a análise. O que acontece? A princípio, e na manifestação de conformidade, ele tratou com relação ao alargamento da base de cálculo, né, de uma forma geral, mas, assim, ele não mencionou nada com relação ao alargamento, com relação à inclusão do ISS na base de cálculo PIS/COFINS. E isso não foi nem analisado pela DRJ, porque não era argumento de defesa, e ele trouxe esse argumento em recurso voluntário. Então, eu entendo que não cabe o conhecimento, tá? Sobre especificamente essa matéria. Posso passar o voto? Alega recorrente nulidade do lançamento por vício no procedimento fiscal, uma vez que o auditor fiscal não deu ciência à parte do início do procedimento e de várias prorrogações, inclusive sem indicação de outro servidor para prosseguimento dos trabalhos, bem como extrapolou o prazo de 120 dias, previsto pelo artigo 12 da portaria 1265/99 e artigo 15 da portaria 6.087/2005, o que fez sem a emissão de novo MPF, afronta os princípios devido ao processo legal, ampla defesa e moralidade e eficiência pela administração tributária. Sem a razão recorrente, uma vez que o MPF constitui mero instrumento de controle criado pela administração tributária, sendo que irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento, o qual se constitui em ato obrigatório e vinculado com a pena de responsabilidade funcional. Ademais, a recorrente não comprovou nos autos qualquer prejuízo ocasionado em decorrência do alegado vício no MPF, passível de tornar nulo o lançamento. Aqui eu estou citando um acórdão, né, desse colegiado, de relatoria do conselheiro Valdir. Por sua vez, não há que se falar de nulidade do lançamento, tendo em vista que o ato foi devidamente motivado e com correta subsunção dos fatos à norma legal invocada pelo auditor fiscal, bem como contém os elementos que levam à conclusão pelo lançamento. A autuação observou os ditames do artigo 142, tá? Foi apresentada a tempestiva impugnação, pelo qual foi demonstrado o conhecimento de todos os fundamentos da autuação e pontos controvertidos. E também não se enquadra na previsão do artigo 59 do decreto 7235, que identifica as hipóteses de nulidade. Portanto, igualmente a preliminar com pedido de nulidade, afasta a preliminar com pedido de nulidade do auto de infração. Posso passar o mérito, mas julgar preliminar? Do mérito, do crédito tributário constituído. Conforme relatório, verso o presente processo sobre lançamento de ofício da contribuição. Aqui eu peço licença para passar os argumentos da recorrente, tá? Eu vou só destacar a área de atuação. É uma empresa que presta serviço de agenciamento de mão de obra temporária e locação de mão de obra especializada, atuando como verdadeira intermediária entre a parte contratante de mão de obra e o terceiro que irá prestar o serviço, sendo que nem todos os valores recebidos das pessoas jurídicas tomadoras de serviços constituem seu faturamento, e é remunerada pela taxa de administração, rendimento específico desse tipo de negócio jurídico, e que compõe o seu faturamento, que é o preço dos serviços gerais pago pelo tomador, excluídas as parcelas atinentes aos salários e encargos sociais dos trabalhadores. Somente sobre essa taxa de administração é que poderia incidir a contribuição cobrada, devendo ser excluídos os valores repassados pela tomadora. Questionou aqui a base de cálculo, né, com relação à inconstitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 1º da 9.718, e questionou a forma de apuração, tá, e pugnou deve ser considerada verdade material. Como já relatado, diante de tais argumentos da documentação apostada,
este colegiado, em anterior composição, inicialmente converteu o julgamento através da resolução 3402001025. Aqui, né, eu estou reiterando que já expus para o colegiado por ocasião do relatório. Então, inicialmente, o conselheiro Valdir, ele determinou a conversão ele propôs e foi acatado pelo colegiado a conversão do julgamento em diligência para que se apurasse a base de cálculo, afastando o parágrafo 1º do artigo 3º, conforme julgamento do RE 585235, tá? Em resposta, a fiscalização, ela apresentou, destaco aqui a seguinte conclusão: quanto aos pagamentos indevidos ou a maior que o contribuinte afirma ter efetuado, não podemos identificá-los, tendo em vista que o mesmo não apresentou o documento que comprovasse ou justificasse os questionamentos dessa fiscalização, bem como não apresentou a documentação necessária à comprovação dos aludidos pagamentos, supostamente efetuados a maior, no período relacionado no processo administrativo fiscal. E quanto às receitas não operacionais ou de simples ganho de capital, o contribuinte apresentou em suas planilhas os valores referentes às receitas financeiras obtidas no período fiscalizado, os quais encontram-se devidamente identificados, conforme tabela 4.2 acima, né, porque tá, esse resultado o conselheiro Valdir transcreveu no relatório. No entanto, não nos foi apresentado qualquer outro documento ou lançamento contábil referente a outras receitas não operacionais. Então, o que acontece? Foi baixado o processo em diligência, foi intimado o contribuinte, disponibilizou a possibilidade de apresentar provas, e o que ele apresentou foi analisado, tá? E aí, novamente, foi convertido porque o contribuinte questionou um pagamento a maior, né, e o que foi desconsiderado pela fiscalização com relação aos valores compensados. E então, passo aqui, a fiscalização assim consignou informações fiscais de folhas 628 a 630. Analisamos as planilhas elaboradas à época pela fiscalização, quando da lavratura do auto de infração, e constatamos que os valores lançados referiam-se às diferenças apuradas entre os relatórios declarados em DCTF pela diligenciada e os valores apurados pela fiscalização, conforme demonstrado na referida planilha que foi anexada à diligência. E efetuamos o levantamento dos valores pagos recolhidos pela diligenciada no ano calendário de 2004 e junto ao sistema de arrecadação. E analisamos os valores pagos recolhidos, confrontamos com as planilhas. Então, aqui ele elaborou, tá, a planilha abaixo com os valores do débito declarado e os recolhidos. Com isso, concluiu... Estou falando aqui que está muito barulhento. Com isso, tá saindo certo a minha voz? Tá. Deu uma mensagem aqui que meu microfone está muito barulhento. Com isso, concluiu que os valores recolhidos pelo contribuinte relativos ao PIS/COFINS do ano de 2004 foram considerados pela fiscalização que à época da autuação, uma vez que se refere aos valores declarados nas respectivas DCTFs, e que foram deduzidos os valores apurados, tá? Aí, o que chama atenção, que na última manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente, a qual foi posteriormente por 2 ocasiões ratificadas em 2 manifestações, ela só questionou aqui que os débitos de PIS e COFINS, para os quais a auditoria não encontrou o pagamento, foram objeto de compensação, que a auditoria não considerou esses pagamentos mediante compensação, e também questionou o valor de 33.113 e 37. E, então, por conta desse questionamento, o conselheiro Valdir novamente converteu o julgamento de diligência através da resolução 3402000205, que foi esclarecido pela fiscalização, que o valor de 33.113 e 37, referente ao período de apuração de novembro de 2004, foi pago através da DARF, conforme comprovado pela recorrente manifestação de inconformidade. Eu destaco aqui que esse DARF, a contribuinte se apresentou só neste momento, tá? Então, diante desta comprovação, a fiscalização acatou o pagamento. E o PIS
do período de apuração de dezembro de 2004 foi objeto de compensação. E tal equívoco ocorreu em razão de o recolhimento ter sido efetuado em janeiro de 2005, levando a fiscalização a ser induzida a transcrever o pagamento na tabela referente ao período de apuração de novembro de 2004. Todavia, tal fato não interferiu nos lançamentos efetuados, uma vez que a época dos créditos vinculados declarados pelo contribuinte nas respectivas DCTFs foram considerados no cálculo dos valores apurados. Diante de todas as apurações feitas, procedidas pela unidade de origem, constatando-se que foram ajustadas a base de cálculo do crédito tributário nos moldes decididos através do RE 585235, e de acordo com as comprovações trazidas pelo contribuinte, bem como foram analisadas as planilhas elaboradas com levantamento dos valores pagos a título de PIS/COFINS no respectivo ano calendário, confrontando com os valores recolhidos declarados em DCTF, com elaboração de nova planilha, elucidando ainda acerca do recolhimento no valor questionado em manifestação de inconformidade. Com isso, diante dos questionamentos remanescentes apresentados pela contribuinte e que foram respondidos em diligência, resolução 3402.002.205, entendo que deve ser acatado o resultado da apuração realizada pela unidade de origem, com aplicação na solução deste litígio, nos termos do respectivo relatório de diligência fiscal. E com relação à multa aplicada... Desculpa, Cíntia, desculpa te interromper, presidente, eu vou precisar de 5 minutinhos aqui para atender o bebê chorando, tá? Eu já li aqui a parte da multa, se quiser deixar a Cíntia terminar, eu volto e volto rapidinho. Tá. Ok. Tá bom? Desculpa, já volto. Imagina. Bom, a multa, ele alega inconstitucionalidade e ofensa aos princípios, então aqui eu estou aplicando a súmula CARF número 2. Portanto, ante o exposto, conheço parcialmente o recurso voluntário e na parte conhecida nego o provimento. Ok. Obrigado, Cíntia. Desculpa, o voto é extenso porque realmente o processo foi muito detalhado. Ok. Bom, alguma consideração? Alguém gostaria de esclarecer algum fato? Algum ponto para debate? Eu acho que questão de direito não tem muito, né? Então... Tem a questão das receitas financeiras ali, né? Parece que na primeira diligência ali constatou que haviam receitas financeiras que constavam, né? Das que foram usadas no auto de infração ali. Não teria que excluir essas receitas financeiras? Não. Aqui, o que foi considerado a fiscalização, porque o teor da resolução era justamente essa, para que se excluísse, né, para que se elaborasse, refizesse a composição da base de cálculo, de acordo com a inconstitucionalidade. E, de acordo com a documentação apresentada pela contribuinte, ele refez. Tá. Apresentou planilha, e o que me chama a atenção é que a discussão remanescente, a final, apresentada na manifestação de conformidade da contribuinte, se ateve só a essa questão dos 33 mil do ZARF e a desconsideração dos valores pagos com compensação. A dúvida é se a receita financeira, né, foi considerada na apuração da base de cálculo, da fiscalização. Não, eu entendi que foi afastado. O que ele considerou aqui foi o que foi informado, e o que ele não afastou foi por conta de não ter sido, ele intimou a contribuinte a apresentar a documentação do que seria receita operacional e não operacional, e ela não apresentou documentação nenhuma. Pedro, você ia fazer alguma consideração? Com relação a isso mesmo, que ficou em dúvida se a fiscalização afastou ou não a receita financeira da base de cálculo. Mas a Cíntia falou que afastou no relatório, então eu acho que assume, conforme ela deu provimento nos termos da diligência. Ela negou o provimento. Né? Ela negou, sim, negou o provimento, isso. Os termos da diligência estão contemplados. O resultado dessa diligência com relação às receitas, eu transcrevi aqui o item 4.3 e 4.4 do termo de diligência, em que ele menciona que intimou e a contribuinte não apresentou nenhum documento que comprovasse. Okay. Beleza, Cíntia. Então,
Conselheiro Pedro? Com a relatora. Renan? Com a relatora. Renata? Com a relatora. Marcos? Com a relatora. Sabrina? Com a relatora. Eu também acompanho a relatora. Vamos aguardar apenas a conselheira Thaís, para ver se vai ser por unanimidade ou por maioria. De toda forma, acordo os membros do colegiado em negar, em conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Vamos só aguardar a Thaís para proclamar o resultado definitivo. O próximo processo será o da Armando Brasil, 151, de relatoria do Silvio Renan. Silvio, o Renan, você já pode preparar. Vocês querem um intervalo? Aproveitando o intervalo da Thaís? Tá bom. Então vamos dar um intervalo. Dá tempo de passar um café ali.